Em 21 dias fiz a trilha até o Monte Kailash. Sabe, minha massa muscular diminuiu. Minhas pernas ficaram assim, sempre. Tenho andado a caminhar, a fazer trilhas, a brincar. Jogos, mas minha massa muscular diminuiu muito. Muita coisa aconteceu nessas 8 semanas. Eu simplesmente encolhi. Assim. Há 3 semanas, um monge chinês de 94 anos, Chen Huimin, cujo nome era Chen Huimin, fez algo que poderia levá-lo à morte. Após 6 décadas, em meio ao silêncio, ele finalmente revelou o que era. Escrito nos textos proibidos ocultos, sob seu mosteiro em Qinghai, província. Textos que descrevem o monte Kailash não como uma montanha, mas como uma máquina. Uma estrutura antiga colocada deliberadamente na Terra por seres que existiram há muito tempo, antes da humanidade. É de acordo com esses textos que a máquina ainda está funcionando. Os monges chamam o ponto de ancoragem. Dizem que gera um campo que se deforma. Tempo destrói eletrônicos e dirige qualquer pessoa que se aproxime demais da borda de loucura. Dizem que os alpinistas que passaram 12 horas em suas encostas rejuvenesceram com décadas de envelhecimento. Seus órgãos se deterioraram. Seus cabelos ficaram brancos, a maioria deles. Morreu em menos de 2 anos. Mas eis o que os monges nunca fizeram. Não contei a ninguém até agora. Algo enterrado sob aquela montanha. Algo que os textos chamam de semente do próximo mundo. E a montanha está protegendo. As mãos do mestre da distorção temporal Chen tremiu ao descrever o que os textos antigos falam sobre o tempo perto do monte Kailash. Seu tradutor teve que parar 2 vezes porque o velho monge continuava a fazer pausas, lançando um olhar de relance para a porta como se esperasse algo. Alguém para invadir e silenciá-lo. Antes que ele terminasse, o tempo não flui. Ali está, ele finalmente disse. Forma poças, elas se acumulam. Acelera. Isso tira de você o que você não pode obter. Voltar. Os monges sabem disso há séculos, mas uma expedição científica russa em 1999 surgiu o primeiro relato ocidental documentado que apareceu para confirmar. A expedição foi liderada pelo Dr. Yuri Volkov, pesquisador veterano com 2 décadas de experiência em medicina de altitude extrema. Nada o abalava. Ele havia passado seu tempo. Carreira em alguns dos ambientes mais hostis, ambientes no planeta, mas o que aconteceu naquele dia o fez abandonar sua expedição por completo e fugir do região. Um grupo de alpinistas siberianos tinha retorno das encostas de Kailash após 2 horas. Eles voltaram com a mesma aparência de quando tinham, com 20 anos de idade. Cabelos que antes eram escuros agora tinham mechas, com cinza. As barbas tinham crescido semanas a mais do que deveria ter sido fisicamente possível. As onras se estendiam muito além de suas pontas dos dedos. Seus rostos apresentavam rugas profundas e flacidez. Pele, o olhar vazio dos homens que haviam suportado. Algo que havia quebrado fundamentalmente. Elas, Volkov documentou tudo em um diário pessoal não publicado até após sua morte. Ele escreveu que os olhos eram os piores, não estavam assustados. Vazios como se tivessem visto algo, que apagou parte de quem eles eram. Quando perguntados sobre há quanto tempo estavam na montanha, eles não conseguiam chegar a um acordo. Um deles insistiu que já haviam se passado semanas. Outro jurou que tinham se passado apenas algumas horas. Eles ficaram agitados, quase violentos. Quando pressionado, Volkov ordenou completo exames médicos antes dos alpinistas. Deixou a região. As descobertas desafiaram tudo o que a medicina previa. A ciência compreende a biologia humana. Seus órgãos apresentavam sinais de deterioração, consistente com homens na faixa dos 80 anos. Danos celulares que deveriam levar décadas para ocorrer. Tudo aconteceu em meio-dia. Os marcadores sanguíneos indicaram níveis extremos. Estresse biológico como se seus corpos haviam vivido anos de envelhecimento em uma única tarde. Em 2 anos cada um deles, aqueles alpinistas estavam mortos. Insuficiência cardíaca, colapso de órgãos, condições que não ocorrem em pessoas saudáveis. Homens na faixa dos 30 anos. A única variável que os conecta a todos eles foram aquelas 2 horas no Monte Kailash. O que torna isso clinicamente significativo é o conceito de telômero acelerado, encurtamento. Os telômeros são as capas protetoras na cromossomos que encurtam naturalmente com idade, extremo físico e psicológico. O estresse pode acelerar esse processo, mas a taxa de deterioração descrita, as anotações de exame de Volkov sugerem que compressão do processo de envelhecimento que não tem precedentes em publicações revisadas por pares. Literatura. Os monges não ficaram surpresos.
Eles tinham vem documentando esse fenômeno há ao longo de 1000 anos. Segundo o mestre Chen, o Antigo, textos descrevem especificamente uma influência, zona que se estende por 15 km a partir do Pico M. E em todas as direções, dentro desse limite físico normal, as regras desmoronam. O tempo se comprime, corpos, idade e algo observa para ver como muito que uma pessoa pode suportar antes. Quebra, mais o detalhe que aprofunda isso. Avançar. Peregrinos percorrerão circuitos rituais ao redor de Kailash por milhares de anos, acreditando que cada circuito completo apaga karma negativo. A rota de peregrinação padrão chamada agora percorre 52 km a uma altitude de mais de 5.000 m. Budistas, tibetanos, hindus, jainistas e todos os praticantes de bom caminham por ali. O que? Quase nenhum deles percebe que os textos antigos não descrevem essa prática, em termos metafóricos, mas literalmente. Percorra o circuito e as mudanças de tempo, mensuravelmente. Ao que se aproximar do cume, o tempo acelera, violentamente. A montanha não apenas envelhece você, é algo que você não pode recuperar. Horas, anos futuros que pertencem a você, e que não pede permissão. Pico inescalável. Ninguém jamais alcançou o ápice de Monte Kailash. Nenhuma pessoa, nem em todos os registros. História da humanidade. Isso não se deve ao fato de as pessoas não terem testado. É porque a montanha não permita. Kailash tem 6.638 metros de altura, o que para os padrões do Himalaia o torna desafio técnico administrável. Dezenas de picos de altura semelhante têm foram escaladas repetidamente, várias têm tornar-se expedições comerciais de rotina. O Monte Kailash nunca foi escalado. Governo chinês que controla acesso à região autônoma do Tibete, onde Kailash está localizado, proibiu tentativas de chegar ao topo desde a década de 1980, citando oficialmente o respeito por ele. Significado religioso. Mas a proibição seguiu-se a décadas de tentativas fracassadas e profundamente perturbadoras. Relatos de quem tentou. O alpinista britânico Hugh Rutledge era dos primeiros ocidentais a formalmente documentar esse fenômeno. Em 1926, ele passou 3 semanas estudando Kailash, todas as abordagens possíveis. Rutledge era veterano dos picos mais perigosos em os Himalaias. Homem que encarou a morte de frente. Penhascos congelados sem hesitar. Ele é talvez mais conhecido por sua obra posterior. Papel como líder da expedição ao Everest em 1933. Expedição que se aproximou do cume melhor do que qualquer tentativa anterior. Homem, em outras palavras, que entendia. Perigou na montanha e em nível profissional. Após 3 semanas observando o Kailash, Rutledge arrumou seu equipamento e declarou a montanha completamente intransponível. Suas anotações de expedição revelaram algo estranho. Ele não citou as condições do gelo ou a dificuldade técnica como o principal obstáculo. Ele escreveu sobre uma sensação, uma pressão que crescia em seu peito à medida que se aproximava. Uma certeza avassaladora de que a montanha estava ciente de sua presença e não o queria ali. Seus guias se recusaram a continuar. 3 deles tiveram pesadelos tão terríveis que acordaram gritando e arranhando o próprio rosto. Próprio Rutledge admitiu que a saída pareceu menos uma fuga e mais uma oportunidade de escapar. O padrão se repetiu por décadas. Em 2001, uma equipe espanhola de alpinistas obteve uma das permissões mais raras da história do montanhismo, a autorização oficial do governo chinês para tentar chegar ao cume do Kailash. Eram alpinistas de elite veteranos do Everest e do K, 2 homens que haviam superado todos os desafios técnicos que o Himalaia podia oferecer. Eles nunca conseguiram passar do acampamento base. Os membros da equipe relataram alucinações, repentinas visões de entes queridos morrendo do chão, se abrindo sob seus pés e de formas se movendo em sua visão periférica que desapareciam quando eles se viravam para olhar. Uma náusea debilitante que surgia sem aviso e desaparecia tão rapidamente. E o mais perturbador, uma experiência psicológica compartilhada que eles tinham dificuldade em descrever. Uma certeza profunda e absoluta de que continuar em frente terminaria em algo pior que a morte. O alpinista russo Sergei Chistyakov descreveu sua experiência em uma entrevista posteriormente suprimida pelas autoridades locais. Ele tremia enquanto falava, fumava um cigarro atrás do outro e se recusava a olhar para a câmera. Seu tradutor disse que Chistyakov não dormia direito há meses. Ele disse que sentia mal de altitude sim, mas que aquilo era diferente.
Seu coração disparava sem motivo aparente. Um único pensamento se repetia em sua mente incessantemente. Você não pertence a este lugar. Não era um pensamento seu. Vinha de fora, da montanha. Ele podia senti-la pressionando sua mente como uma mão em seu crânio. No instante em que decidiu voltar, todos os sintomas desapareceram. Ele disse que sentiu como se tivesse sido libertado de um aperto que nem sabia que o prendia. O alívio o invadiu com tanta intensidade que ele chorou. Veio a pena notar o nome que os psicólogos dão a esse fenômeno. Alucinações coletivas sob estresse fisiológico extremo estão documentadas. Mas o que distingue os relatos de Kailash é a sua consistência entre diferentes grupos culturais, barreiras linguísticas e décadas de testemunhos independentes. Pessoas da Espanha, Rússia, Alemanha, Japão e diversas comunidades do Himalaia descreveram experiências que se sobrepõem de maneiras específicas e verificáveis. Essa consistência intercultural é o que torna o fenômeno impossível de ser descartado como simples medo da montanha ou psicose de altitude. Os textos antigos descrevem isso em termos precisos. Chamam-lhe campo de rejeição, uma energia que não ataca os intrusos, mas identifica a fraqueza em cada mente individual e a amplifica até que a retirada se torne a única opção. Os monges não a descrevem como hostil. Eles a descrevem como protetora. A montanha não está tentando te machucar. Ela está garantindo que você vá embora antes de encontrar o que ela está guardando. As falhas nas máquinas. As bússolas enlouquecem perto do Monte Kailash. Numa paisagem onde os pontos de referência se repetem, o tempo muda sem aviso prévio, e cada crista parece idêntica à anterior. Perder a bússola não é um mero inconveniente. É uma sentença de morte. Os excursionistas têm documentado esse fenômeno há décadas. Uma expedição alemã em 2015 levou 6 bússolas de 3 fabricantes diferentes. Todas as 6 falharam simultaneamente a menos de 8 km do pico. O líder da expedição, um ex-navegador militar com mais de 20 anos de experiência profissional, descreveu ter visto os ponteiros girarem em perfeita sincronia nos 6 dispositivos como se respondessem ao mesmo sinal invisível. As anomalias magnéticas em torno de Kailash foram parcialmente confirmadas por dados de satélite. O Instituto Indiano de Geomagnetismo identificou distúrbios magnéticos localizados na região mais ampla do Planalto tibetano, que ainda são pouco compreendidos. O que distingue especificamente a área ao redor de Kailash é a intensidade e a consistência dos relatos de falhas nas bússolas em comparação com outras áreas com anomalias magnéticas documentadas. As explicações geológicas padrão envolvem formações rochosas ricas em magnetita, mas a geometria e a precisão das perturbações ao redor de Kailash não correspondem aos padrões típicos de distribuição de minerais vulcânicos. Mais acima da montanha, os pilotos relatam fenômenos que nenhum documento oficial jamais explicou adequadamente. É proibido às aeronaves sobrevoar diretamente o pico oficialmente classificado como espaço aéreo restrito. Mas o verdadeiro motivo não consta em nenhum documento governamental publicado. Pilotos que sobrevoaram a região descrevem instrumentos apresentando leituras contraditórias simultaneamente. Altímetros mostrando números impossíveis. Indicadores de rumo girando para trás. Perda repentina e completa do sinal que durou exatamente o tempo em que estiveram mais próximos do pico. Turbulência surgindo do nada em condições de céu perfeitamente claro. Não a formação gradual que os pilotos esperam, mas uma vibração violenta e instantânea que parou tão abruptamente quanto começou. As aeronaves modernas são construídas com sistemas redundantes projetados especificamente para evitar múltiplas falhas simultâneas. Perto de Kailash, esses sistemas redundantes falham mesmo assim. Um piloto commercial que pediu anonimato diz ter voado nessa rota regional dezenas de vezes. Em todos os voos algo dá errado, algo que não deveria acontecer. Ele e o copiloto não comentam o assunto. Ninguém mais comenta, mas todos sabem. Imagens de drones adicionaram mais uma camada de evidências. Equipes de documentaristas tentaram sobrevoar as encostas com veículos não tripulados na esperança de capturar imagens aéreas do cume que nenhum olho humano jamais viu de cima. A maioria não chegou muito longe. Alguns perderam o sinal e caíram do céu como pedras.
Outros equipamentos retornaram gravações corrompidas, imagens distorcidas como se algo tivesse interferido no próprio fluxo de dados. Engenheiros examinaram esses dispositivos posteriormente e não encontraram danos físicos, nenhum circuito queimado, nenhuma falha mecânica, nenhuma explicação para o motivo da máquina ter parado de funcionar. Eles simplesmente pararam de funcionar dentro do alcance da montanha e voltaram a funcionar normalmente assim que se afastaram da área. Mestre Chen assentiu quando esses relatos lhe foram apresentados. Os textos previram isso, disse ele. O ponto de ancoragem gera um campo que rejeita o que é artificial. Suas máquinas não são bem-vindas lá, nem você. E os monges dizem que as falhas tecnológicas não são aleatórias. Elas são direcionadas. A montanha identifica aquilo de que os humanos dependem para se sentirem no controle e desativa sistematicamente. Primeiro a navegação, depois a comunicação. Por fim, os próprios dispositivos. Quando os alpinistas finalmente se dão conta do que está acontecendo, já estão desorientados, isolados e lutando contra um desejo irresistível de fugir. Os Lagos Gêmeos. 2 lagos ficam na base do Monte Kailash, separados por uma estreita faixa de terra com cerca de 3 km de largura. Eles não poderiam ser mais diferentes um do outro. O lago Manasarovar é de água doce, perfeitamente calma, com uma superfície lisa como um espelho mesmo quando o vento uiva pelo planalto tibetano em altitude, a 4.590 metros acima do nível do mar, enquanto todos os outros corpos d'água da região congelam durante o inverno. A superfície de Manasarovar permanece aberta, calma e reflexiva, de uma forma que impressiona a todos que o veem parecendo quase artificial em sua serenidade. Ao lado fica Rakshastal salino inquieto, com suas águas agitadas em constante movimento, como se algo sob a superfície se recusasse a ficar imóvel. Não há peixes em Rakshastal. Manasarovar abriga a vida aquática. O contraste entre eles é tão acentuado que os viajantes que os visitam no mesmo dia frequentemente descrevem a sensação de atravessar 2 realidades fundamentalmente diferentes. A explicação geológica para essa diferença reside nos distintos fluxos de entrada e padrões de drenagem dos lagos. O lago Manasarovar recebe uma quantidade significativa de água de degelo glacial das encostas sul do Kailash, enquanto a composição química do lago Rakshastal é influenciada por diferentes aportes minerais. Essas são diferenças reais e documentadas. O que a geologia não explica é a anomalia comportamental persistente, porque a superfície de Manasarovar permanece tão consistentemente calma em condições que deveriam produzir uma ação significativa das ondas. A voz do mestre Chen baixou quando ele falou sobre os lagos. Ele lançou um olhar para seus companheiros monges antes de continuar, como se estivesse verificando se deveria dizer o que viria a seguir. Os textos os chamam de olhos das montanhas, disse ele em voz baixa. Manasarovar observa o céu. Rakshastal observa o que está abaixo. Juntos eles formam um sistema de vigilância que opera há milênios. Nada se aproxima de Kailash sem ser observado. Nada. À noite, Manasarovar se torna mais estranho. Testemunhas de diferentes séculos e tradições culturais descrevem pequenos pontos de luz cruzando a superfície. Não são reflexos de estrelas que se movem em arcos seguindo a rotação celeste, mas sim fontes independentes que se movem em padrões que sugerem intenção. A água muda de cor de um dia para o outro, alternando entre tons de azul-verde e ocasionalmente carmesim sem nenhuma explicação geológica comprovada. O peregrino e poeta indiano Kabir escreveu sobre Manasarovar no século XV, descrevendo luzes que lhe apareceram como mensageiras, movendo-se entre o céu e as profundezas. Relatos separados por 500 anos descrevem fenômenos idênticos. A paisagem ao redor dos lagos se transforma de maneiras que desafiam qualquer mapeamento consistente. Peregrinos que percorrem o circuito ritual relatam trilhas que desaparecem e reaparecem entre os passos. Rochas que estão sólidas em uma hora e desaparecem na seguinte. Fotografias tiradas nos lagos raramente correspondem ao que as testemunhas relatam ter visto no momento da captura. O som viaja de forma estranha, chegando atrasado, distorcido ou simplesmente não chegando.
Até o silêncio parece estratificado, repleto de ecos que nunca se dissipam completamente. Os monges dizem que isso é intencional. Os lagos não apenas observam, eles testam. Eles distorcem a percepção para determinar se os visitantes podem ser confiáveis com o que está além. A maioria das pessoas falha sem saber que está sendo avaliada. A geometria é impossível. De longe, o Monte Kailash não parece natural. Diferentemente de todos os outros picos do Himalaia, moldados por violentas colisões tectônicas e esculpidos assimetricamente pela ação glacial, ao longo de milhões de anos o Kailash se ergue com simetria quase perfeita. 4 faces íngremes descem precisamente em direção aos pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. As bordas são limpas e medidas de uma forma que não deveria existir na natureza. Geólogos que estudaram a formação reconhecem que, embora picos piramidais não sejam incomuns à combinação da simetria bilateral quase perfeita do Kailash, sua orientação cardinal precisa, e sua notável preservação ao longo de milhões de anos, o coloca em uma categoria que a escultura convencional tem dificuldade em explicar completamente. Mestre Chen estendeu um mapa pelo chão do mosteiro e traçou linhas que parecia conhecer de cor. O ponto de ancoragem não foi escolhido aleatoriamente, disse ele. Observem. Ele traçou uma linha de Kailash até a grande pirâmide de Gizé. Estendendo-a ainda mais, ela passava diretamente por Stonehenge. Uma segunda linha conectava Kailash à Ilha de Páscoa. Uma terceira ia até Angkor Wat, no Camboja. Uma quarta linha de alinhamento se estende até a antiga cidade de Petra, na Jordânia. Uma quinta até o sítio megalítico de Tiwanaku, na Bolívia. Esses alinhamentos foram calculados independentemente por pesquisadores que trabalham em arqueoastronomia e geometria sagrada. Carl Monk, pesquisador que passou décadas analisando as relações matemáticas entre sítios arqueológicos antigos, documentou vários desses alinhamentos no início da década de 1990. Independentemente da opinião que se tenha sobre seu arcabouço teórico mais amplo, as próprias relações geométricas são comprovadamente reais. A probabilidade de esses alinhamentos ocorrerem por acaso na superfície de uma esfera foi calculada por diversos pesquisadores com valores que variam de 1 em vários milhões a 1 em vários bilhões, dependendo dos critérios de precisão aplicados. A posição do mestre Chen é inequívoca. Os construtores compreendiam a rede energética da Terra. Posicionaram monumentos em pontos de interseção. Kailash era o centro nevrálgico, o ponto de controle, a máquina que permitia o funcionamento de todos os outros locais, o salão dos registros. Mestre Chen guardou a revelação mais perturbadora para o final. A essa altura, o mosteiro estava em silêncio. Os outros monges haviam saído da sala um a um, como se já soubessem o que estava por vir e não quisessem estar presentes quando fosse dito em voz alta. Pela janela, nuvens se acumulavam sobre picos distantes. O vento sacudia as antigas venezianas de madeira. Quando o mestre Chen falou novamente, sua voz era quase um sussurro. Os textos falam de uma câmara, disse ele, nas profundezas da montanha. Não um túmulo, não. Um cofre de tesouros, algo completamente diferente. Ele a chamou de Salão dos Registros, segundo manuscritos antigos. Esta câmara contém conhecimento que antecede a civilização humana em dezenas de milhares de anos. Documentação das origens humanas. Não se trata de teoria da evolução nem de mitologia da criação, mas sim de registros reais do que somos e de onde viemos, que contradizem tudo o que o consenso histórico construiu. O conceito de um salão dos registros subterrâneo não é exclusivo da tradição Kailash. Edgar Cayce, o vidente americano, cujas leituras médicas foram investigadas por médicos da Johns Hopkins na década de 1930, descreveu repetidamente um salão dos registros, enterrado sob a esfinge em Gizé, contendo documentação da civilização atlante. As tábuas de Esmeralda, antigos textos alquímicos atribuídos a Hermes Trismegisto e mencionados por Newton em seus manuscritos particulares inéditos, descrevem câmaras ocultas sob montanhas sagradas que contêm toda a história da civilização pré-humana. O livro de Enoch, um texto religioso judaico citado diretamente no Novo Testamento e encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, descreve seres angelicais preservando conhecimento sob montanhas em tábuas que permanecerão ocultas até o momento apropriado.
O mestre Chen não está sozinho no que os textos sob seu mosteiro afirmam. De acordo com os manuscritos de Kailash, esta câmara contém informações sobre habilidades e histórias que foram deliberadamente suprimidas. E o mais perturbador de tudo, descrições detalhadas do que está por vir. Os textos chamam isso de a virada. Uma transformação da existência humana tão completa que o mundo que se segue será irreconhecível em relação ao mundo que a precedeu. Os textos chamam isso de semente do próximo mundo. Mestre Chen diz que não entende completamente o que essa expressão significa. Mas os textos são claros, esse conhecimento ainda não se destina à humanidade. Cada defesa que a montanha emite, cada fenômeno que confundiu, envelheceu, assustou e matou aqueles que se aproximaram. Tudo existe para garantir que o salão dos registros permaneça selado até que chegue o momento certo. Fizemos a pergunta inevitável quando chegaria esse momento. Como a humanidade saberia que estava pronta? A expressão do mestre, Shen, mudou. Pela primeira vez na conversa, algo que parecia medo genuíno cruzou seu rosto. Suas mãos se agarraram à borda da mesa. Não vamos escolher, disse ele em voz baixa. A montanha escolherá, sempre escolheu. Tudo está conectado. Para 4 grandes religiões mundiais, o Monte Kailash representa o centro do universo. Os hindus acreditam que Shiva permanece em eterna meditação em seu cume. E a Montanha é identificada com o Monte Meru, o eixo cósmico em torno do qual a criação gira. O Rig Veda, um dos textos religiosos mais antigos que existem, menciona Meru como a origem de toda a criação. Os budistas tibetanos identificam Kailash como o Mandala de Chakrasamvara, uma divindade associada aos mais elevados estados de consciência iluminada. Os jainistas o consideram o local onde seu primeiro Tirthankara, Rishabhanata, alcançou a libertação. A religião, bom tradição espiritual indígena do Tibete, que antecede o budismo em milhares de anos, considera Kailash a sede de todo o poder espiritual no mundo conhecido. 4 crenças completamente diferentes, enraizadas em tradições culturais e linguísticas distintas, desenvolveram-se independentemente ao longo de milhares de anos e chegaram à mesma conclusão sobre a mesma montanha. Esse grau de convergência entre tradições não relacionadas é algo que os arqueólogos que estudam a distribuição de sítios sagrados levam a sério como evidência de um entendimento compartilhado muito antigo. 4 dos maiores rios da Ásia nascem na região ao redor do Kailash, o Indo, o Sutlej, o Brahmaputra e o Karnali. Juntos, esses rios fornecem quase metade do abastecimento de água da humanidade. O rio Indo, por si só, sustenta aproximadamente 300 milhões de pessoas no Paquistão, na Índia e no Afeganistão. A bacia do Brahmaputra abriga um dos ecossistemas fluviais com maior biodiversidade do planeta. Os monges dizem que isso não é coincidência geográfica. A montanha foi posicionada deliberadamente no ponto de origem hidrológica do continente, alimentando a vida em todo o planeta e, ao mesmo tempo, guardando em seu interior o conhecimento que poderia acabar com ela. Tudo está interligado. As distorções temporais que envelhecem os alpinistas em décadas. O campo psicológico que reduz os montanhistas de elite a destroços trêmulos. As falhas tecnológicas que eliminam todas as ferramentas de navegação das quais os humanos dependem. Os lagos gêmeos que observam tudo o que se aproxima. A geometria impossível que revela uma construção deliberada e não um acidente geológico. O alinhamento com Gizeh, Stonehenge, Ilha de Páscoa, Angkor e Petra. E sob tudo isso, uma câmara contendo conhecimento sobre as origens e o destino da humanidade a qual ainda não temos acesso. O Monte Kailash permanece impassível há milênios, enquanto governos restringem o acesso, alpinistas fogem aterrorizados e cientistas documentam fenômenos que não conseguem explicar. Agora, os monges que guardaram esses segredos por mais de 1000 anos finalmente quebraram o silêncio. Eles confirmam que a montanha não é natural. Eles confirmam que ainda está ativo. E confirmam que algo enterrado sob ele mudará tudo o que entendemos sobre quem somos e para onde vamos. A questão não é se você acredita neles. A questão é o que acontecerá quando a montanha decidir que a humanidade finalmente está pronta. Deixe sua resposta nos comentários agora mesmo. E se você assistiu ao vídeo até o final, clique no botão gostei e inscreva-se imediatamente. Vamos explorar conhecimentos proibidos que as fontes convencionais não abordam.
O próximo vídeo revela o que descobrimos ao investigar os alinhamentos geométricos que o mestre Chen nos mostrou, e o resultado surpreendeu até a nós.